Aleluia. Graça e paz mais uma vez, amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar a Albânia aqui junto de mim. Antes de compartilharmos da palavra do Senhor nessa noite, ela tem uma palavra aqui para compartilhar com a igreja. Amém. Eu queria ler o texto de Amós, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Amém? Na realidade, eu queria trazer uma convocação a você como igreja do Senhor. Nós estamos levantando 40 dias de jejum e oração em favor da nossa nação. E quando nós falamos isso, nós estamos falando de um tempo que a gente deve se apresentar diante do Senhor em arrependimento. Nós devemos clamar ao Senhor pela nossa vida. Nós temos pedido ao Senhor durante muitos anos por um avivamento nessa terra, na nossa nação. Nós, como igreja do Senhor, aqui nesse lugar, nós temos pedido ao Senhor por um avivamento nessa terra, para que pessoas se convertam, para que pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que avivamento é precedido de arrependimento. Nós precisamos ter uma vida digna do Senhor e do seu Evangelho. E nós estamos convocando a todos vocês a estarem participando conosco de 40 dias de jejum e oração. Essa campanha vai estar se iniciando no dia 24 desse mês, numa quarta-feira, e nós iremos até o dia 2 de outubro. Então, você está convocado a participar conosco, como igreja do Senhor, desse tempo de entrega, de jejum, de oração, em arrependimento, em busca, em intercessão, primeiro pela sua vida, segundo pela igreja do Senhor no Brasil, e terceiro pela própria nação, pelo Brasil. Nós vamos estar durante esse período meditando num devocional baseado no livro de Êxodo. São 40 capítulos, um capítulo por dia, e o Senhor haverá de falar tremendamente ao nosso coração. E aí você fica livre para fazer o jejum de acordo com a orientação do Senhor para a sua vida. Você pode retirar uma das refeições, você pode fazer o jejum de Daniel, você pode fazer um jejum só de líquidos. Se por algum problema de saúde você não pode retirar nenhuma refeição, você retira alguma coisa, né? Você deixa de comer algum alimento especificamente, ou você retira uma rede social, mas você só vai fazer isso se você não puder, tá certo? Mas se você pode, você vai sacrificar, sabe? Não vem com aquela conversa mole, eu tirei as guloseimas. Em nome de Jesus, crente, te arrepende, né? Tira logo de vez da tua vida, porque, né? Nem acrescenta. Então, em nome de Jesus, você está convidado, convocado. Silvana já está ali, abraçado, né, Silvana ali? Ai, tu é um homem forte. Dia 24 desse mês, iniciaremos essa campanha de 40 dias de jejum e oração. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Essa palavra, ela está baseada em todo o capítulo, mas nós não iremos ler todo o capítulo, isso vai ficar como uma recomendação para você. Faremos a leitura dos versos 1 a 12. João, capítulo 9, dos versos 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele,
mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que praticava sentado? Não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Você pode dizer amém? Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Ore ao Senhor. Peça que essa palavra ela possa encontrar um bom lugar no seu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos pela sua palavra. E nós oramos agora no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, agora ministrada, ela encontre o lugar devido no nosso coração. Amado Espírito Santo, ilumina as nossas mentes. Amado Espírito Santo, nos faça entender a sua palavra nessa hora. E no nome de Jesus, nós damos uma palavra de ordem agora, para que tudo aquilo que queira impedir a palavra do Senhor de ser pregada, compreendida, que no nome de Jesus agora caia por terra, no nome de Jesus agora seja repreendido, porque nós estamos aqui para ouvir a sua voz, Senhor. Portanto, fala conosco. É a nossa oração no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor em nome dele mesmo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A cura do cego de nascença, de João 9, é o sexto sinal registrado por João, que tem a finalidade de demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nele, assim crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Nós entendemos que trata-se de uma visitação do poder de Deus sobre a impossibilidade daquele cego. E assim é quando somos visitados pelo poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus, ele em si mesmo, ele é poderoso para visitar-nos nas nossas impossibilidades, tornando tudo aquilo que é impossível, possível. Você pode dizer amém? E nós estamos diante de um caso assim. Observe que diz a Bíblia que Jesus estava caminhando quando viu o cego de nascença. Eu quero compartilhar com você aqui pelo menos 4 aspectos que podem ser realçados a partir dessa cura. O primeiro deles nós vamos encontrar no verso 1, que é o que levou Jesus a curar. Amados, diz a Bíblia que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E isso por si só já despertou no coração do Senhor o desejo por curá-lo. Porque olha, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Você pode dizer amém? E sabe, muitas vezes erroneamente nós entendemos que essa vida abundante é uma vida nos céus. Não, nos céus, querido, nós seremos assim como o Senhor é. Amém?
Mas a palavra declara que quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele falava de uma vida aqui, nesse plano. Então, quando Jesus encontra um homem com impossibilidades, um homem que mendigava, um homem que era cego, um homem cheio de impossibilidades, o Senhor o viu e isso logo no seu coração, sabe, o tocou, uma profunda compaixão, para que ele pudesse então curar aquele homem. A segunda coisa é o propósito, porque o homem havia nascido cego. Você já parou para notar que nós queremos sempre respostas prontas? Nós sempre temos algo para justificar algo na vida de alguém. Ele está assim porque aconteceu dessa forma, mas também ele vive dessa maneira. Então nós queremos sempre justificar. E a Bíblia diz que os discípulos olharam para aquele cego e disseram: e aí, Senhor, o que foi que aconteceu? Qual é o pecado dele? Ou, na melhor das hipóteses, qual o pecado dos seus pais para que ele nascesse assim? Aí Jesus olhou e disse: rapaz, o problema é que nem ele pecou, nem os pais dele. E eles olharam e disseram: mas não? E o que é que explica então o fato dele ser cego? Aí Jesus diz: é para que na vida dele se manifestem as obras de Deus. Você pode dizer amém? O terceiro aspecto que nós vamos observar aqui é o poder que curou o homem. Aleluia. É o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus que se manifesta em nossas vidas. O poder de Deus que opera, sabe, transformando completamente o nosso ser. O poder de Deus que quando vem e nos encontra nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, Ele tudo transforma. Foi o poder de Deus que curou aquele homem. E qual a consequência dessa cura? Uma perplexidade de todo o povo, que é o que também vamos observar aqui. Mas eu quero começar falando sobre uma cegueira congênita. Olha, era consenso entre os judeus que o problema básico do sofrimento na vida do homem é consequência do pecado. E isso é verdade. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós lá no Salmo 51, Davi disse assim: olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma referência clássica de que todos os nossos atos pecaminosos, eles são frutos natural da nossa natureza caída. Nós precisamos entender uma coisa: olha, nós não somos pecadores porque nós cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. Você consegue me compreender, amém? Porque se não fosse assim, era como se eu não peco, o que não é possível, eu não seria um pecador. Mas Davi está declarando: olha, em pecado e iniquidade eu fui concebido, e eu nasci em pecado. Então, olha, todas as mazelas que alcançam a humanidade, sim, é consequência do pecado, isso é verdade. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que ela não é toda a verdade. Quando nós observamos aqui a vida desse cego, há algo que Jesus quer nos ensinar. E Jesus então, diante da indagação dos discípulos: olha, quem pecou? Quem pecou? Qual é a razão desse seu estado? E deixa eu dizer para você, olha, essa era sim a pergunta plausível a ser feita. Lá em João capítulo 5, no verso 14, quando Jesus ele cura um paralítico, ele olha para o homem e diz assim: olha, você já está curado, agora não peque mais, para que coisa pior não te suceda. Então fica muito claro que Jesus está dizendo: a causa da tua paralisia é o teu pecado, mas agora você já está curado, ou seja, você já foi perdoado, mas não peque mais, para que coisa pior não possa te acontecer. Lá em Números, no capítulo 12, a Bíblia fala do pecado de Midian contra Moisés. Ela se rebelou contra o seu irmão, e a Bíblia diz que por consequência dessa sua rebelião, ela foi acometida de lepra. Então a lepra ali, aquela enfermidade, ela era consequência do seu pecado. Nós lemos aqui nessa noite, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30,
Quando a palavra fala que entre os coríntios muitos estavam fracos, ou seja, doentes, que muitos estavam até mesmo morrendo por consequência do seu pecado. Então nós percebemos sim, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos permite compreender que o pecado, ele traz uma consequência de enfermidades e mortes sobre a vida de todo homem. Se você está me compreendendo, diga amém. No entanto, nesse caso, Jesus deixa muito claro que não se trata de um pecado pessoal e nem mesmo de um pecado geracional. Aquele homem não havia pecado, os seus pais não haviam pecado, não no sentido de que fosse essa a causa da sua enfermidade. Jesus declarou: é para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém? Para que nele se manifeste as obras de Deus. Perceba que Jesus, ele não nega a ligação geral entre o sofrimento e o pecado humano. Deixa eu dizer algo para você, olha. O pecado nos faz sofrer, querido. A palavra diz que a consequência do pecado é a morte. Portanto, não há como você pecar e você sair ileso de uma situação como essa. Todo pecado, ele trará sobre si uma sentença. E Jesus não está negando essa realidade, mas aqui ele está apresentando que as mazelas humanas, elas são uma oportunidade para a manifestação da obra de Deus. Você pode dizer amém? Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Porque nós podemos simplesmente olhar para alguém no seu pecado, alguém na sua mazela, alguém na sua condição, no estado de paralisia, de cegueira, seja ele qual for, e dizer: mas ele está assim porque ele tem cometido pecados. Mas Jesus está dizendo para nós que nós precisamos ir além. Jesus está dizendo para nós: olha, ainda que seja uma situação como essa, vocês precisam compreender que essa é uma oportunidade de Deus na sua vida. Toda mazela humana é uma oportunidade para que as obras de Deus sejam manifestas, diga amém. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, enquanto é dia, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, amém. Perceba que o Senhor está nos fazendo entender: olha, chegará o tempo em que essas obras não poderão mais ser manifestas. Chegará o tempo em que a mão não mais se estenderá e tocará para curar. Chegará o tempo em que a mão não mais se estenderá e tocará para libertar. Então, enquanto é dia, enquanto é tempo, façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmão, o Senhor está dizendo para nós: olha, ao invés de nós ficarmos perdendo tempo, querendo justificar pecados, estendamos a nossa mão e toquemos com cura, com libertação, com sinais, com milagres, com prodígios, amém? Porque essa é a vontade de Deus. E Ele está dizendo assim: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa frase não significa que Jesus de alguma maneira deixou de ser a luz do mundo, mas o que Ele quer nos fazer entender é que enquanto Ele esteve aqui na terra, fazendo a vontade do Pai, a sua luz, ela brilhou mais fortemente entre os homens. É o que declara João, capítulo 8, verso 12. A palavra de Deus, ela está repleta de textos que demonstram essa verdade. A palavra de Deus, ela declara ao seu respeito e ao meu respeito que nós somos a luz do mundo. Você pode dizer amém? Então, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo. A palavra de Deus, ela nos ensina que não se acende, sabe, uma lâmpada e coloca embaixo do alqueire, mas se coloca no lugar mais alto para que possa iluminar a todos. E foi exatamente isso que o Senhor, Ele fez comigo e com você. Amados, nós somos luzeiros do Senhor, amém? Quando nós estávamos nas trevas, Ele nos amou, Ele nos tocou, sabe, Ele nos resgatou das trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele acendeu algo dentro de nós e agora Ele declara na sua palavra: então, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então a palavra do Senhor está dizendo: enquanto vocês estão no mundo,
Vocês são a luz do mundo, portanto vocês devem iluminar, amém? O Senhor disse: olha, a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Essa é uma indicação clara da urgência de nós manifestarmos as obras de Deus, irmãos. Jesus, ele quer fazer-nos entender que toda mazela da humanidade, seja uma consequência de pecado ou não, é uma oportunidade para que as obras de Deus sejam manifestas. É isso que o Senhor espera de mim e de você, é isso que o Senhor espera da sua igreja. Interessante porque essa expressão obras de Deus, além de milagres, ela inclui mudança de vidas. Você pode dizer amém? Então, olha, Jesus, ele é aquele que tem milagre para quem precisa de milagre, amém? Mas ele também é aquele que é transformação para quem precisa de transformação. Então Jesus, ele é tudo em todos, amém? Então olha, tanto uma obra quanto a outra precisa ser feita enquanto é dia, porque a noite virá quando ninguém mais poderá trabalhar. Então a mensagem, ela é urgente, a mensagem, ela é para esses dias. Nós não podemos retardar aquilo que precisa ser feito hoje. E nós não podemos ficar perdendo tempo querendo justificar o que não se justifica. O que o Senhor está dizendo é: estenda a sua mão e toque, e ame, e liberte, e cure, e acolha, e liberte. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, porque essa obra só pode ser feita enquanto é dia. Em João 14, Jesus disse que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e faria obras ainda maiores, porque ele voltaria para o Pai, irmãos. Então o Senhor, ele está olhando para cada um de nós, e há uma expectativa dos céus para que eu e você possamos ser estes que nesse tempo vão fazer obras ainda maiores do que aquela que ele fez, amém? Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele não fica no seu coração pensando: será que eles vão fazer mais milagres do que eu? E eu vou ficar tristinho com isso. Na verdade, os céus esperam que nós possamos nos levantar e nós possamos dar uma demonstração de amor de Deus que esse mundo nunca viu e nunca experimentou. O Senhor está dizendo: vocês vão fazer obras muito maiores. Então, olha, parafraseando Jesus aqui em título de missão, ele está dizendo para nós: vocês são a luz do mundo. Então vocês devem brilhar, vocês são o sal da terra, então vocês devem salgar, amém? Então perceba que aqui há o poder operante de Deus, o poder de Deus, ele está operando. É uma clara ação do poder de Deus sobre a vida daquele cego. Amados, é interessante nós notarmos, a Bíblia diz que assim como procedera lá no Éden, originalmente, quando o Senhor criou o homem do pó da terra, quando Jesus ele se depara com aquele homem cego de nascença, Jesus cospe no chão, e Jesus faz lama, Jesus faz barro, e ele olha para aquele homem e diz assim: é de olhos novos que você precisa. Então eu vou te dar olhos novos. E o Senhor então coloca ali, sabe, a lama que ele fez com o cuspe no chão, ele coloca nos olhos daquele homem, e ele diz assim: olha, vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos e volta. Siloé aqui em hebraico significa enviado. Interessante porque as águas de Siloé eram as águas usadas para o rito de purificação da festa dos tabernáculos em João capítulo 7. Aquelas eram as águas utilizadas para que eles fossem purificados. Então o Senhor diz assim: olha, vai até Siloé, te lava. Então olha, Jesus está nos ensinando que toda a operação do poder de Deus, ela obedece uma finalidade, ela tem um fim. Queridos, entendamos, olha, o Senhor nos ama a todos, você pode dizer amém? E de todos ele se compadece. Mas entenda que quando Jesus promove algo em nossa vida, o Senhor não faz simplesmente por nos amar, o Senhor não faz simplesmente por compaixão, mas Ele faz com um fim, Ele faz com uma finalidade.
Sabe, toda a obra do Senhor em nossas vidas, ela obedece a um propósito. Nós já ministramos aqui em outra ocasião, essa palavra sinais, no grego, semeion, significa milagre com um significado. Então Jesus não está curando por curar, mas Jesus está curando para um fim. E Jesus então cura aquele homem e diz assim: olha, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Então, olha, quando Ele nos envia, quando nós somos enviados, quando os nossos olhos se abrem, irmãos, nós passamos a ver aquilo que nós nunca vimos. Então, Jesus não está apenas curando aquele homem, mas Jesus está enviando aquele homem. Vai até o enviado, vai até Siloé, lava-te, purifica, porque uma nova história está começando na sua vida, amém? Então Jesus está ensinando para os seus discípulos e também para nós. Jesus está dizendo assim: olha, não percam tempo querendo justificar pecados, mas enviem para que os seus olhos sejam abertos, e para que uma vez os seus olhos abertos, então eles possam seguir conforme é a minha vontade, amém? Stephen Hill, ele fala que 5 aspectos podem ser notados aqui na cura desse cego. A primeira delas, diga comigo, será contagiante. Olha, depois de completar o milagre, as pessoas começaram a questionar o cego. Irmão, perceba que esse cego, ele tinha uma vida até confortável, até depois que foi curado. Sabe, porque quando Jesus nos cura, Ele nos tira de uma zona de conforto. Porque nós nos acomodamos até nas mazelas da nossa vida. Porque é muito mais fácil nós queremos ficar justificando o nosso fracasso do que nós temos que romper com o nosso fracasso. De que nós temos que nos levantar e vencer as nossas impossibilidades. Então, quando Jesus cura aquele homem, a Bíblia diz que isso começa a contagiar, irmãos. Porque olha, o toque do poder de Deus, ele é contagiante. E as pessoas começaram a olhar: não é aquele ceguinho? Não é, parece, mas não é. É ou não é? Não, ele sou eu. E as pessoas: não é você. Não, sou eu sim, olha aqui, olha, sou eu. Não, parece com ele, mas não é. Ele diz assim: não, sou eu sim. Mas você não vivia esmolando? Vivia, não vivo mais. Amém? Porque aquele que é tocado pelo poder de Deus, irmãos, ele encontra uma novidade de vida. E aquilo começa a causar um alvoroço. E aí, os líderes religiosos, sabe, esses líderes religiosos são encrenqueiros, irmãos. Sabe, esse povo é meio encrenqueiro. E disseram assim: olha, onde é que está o teu Salvador? Onde é que está aquele que abriu os teus olhos? Aliás, como foi que ele fez isso? Isso, olha, ele cuspiu no chão. E eles olharam, começaram a olhar meio atravessado, né? Cuspiu no chão, fez uma lama, colocou nos meus olhos e agora eu estou vendo. Irmão, às vezes cai um cisco no nosso olho, é uma dificuldade, é uma agonia, é um tormento, né? E Jesus vai lá, faz lama, coloca nos olhos do cara e diz assim: agora te lava, porque você vai ver. Irmãos, as pessoas começaram a falar de Jesus. Quem foi que fez isso? Não foi Jesus. E quem ele pensa que é para fazer isso? Os líderes aqui somos nós. Os sacerdotes aqui somos nós. Ele disse: olha, eu não sei, eu sei que eu estava aqui, né, toda a minha vida, vocês nunca fizeram nada por mim. Amém? E ele estava passando por aqui, me viu, teve compaixão de mim, untou os meus olhos com lama, me mandou lavar e agora eu só sei que eu estou vendo. E eles não acreditavam, irmãos. Chama os pais desse menino. É seu filho? Sim, é meu filho. Ele não era cego? Era. Mas agora ele está vendo, sim, ele está vendo. Por quê? Pergunto para ele. Ele já é grandinho, ele sabe responder. E a Bíblia diz que eles faziam isso porque eles temiam os líderes religiosos. Mas o fato é que a obra de Jesus
ela é contagiante, irmãos. Sabe, e o religioso, ele não consegue se conter em si mesmo. O religioso, ele não consegue dar glórias a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. Você já parou para pensar que coisa louca? Agora a gente tem que explicar um milagre. Não, por que você era cego e agora está vendo? Me explique isso. Eu sei porque eu agora estou vendo. O que importa é que eu estou vendo. O que importa é que Ele fez algo por mim. Mas Ele não pode fazer isso. Aliás, Ele costuma fazer isso dia de sábado. E dia de sábado não é dia de fazer milagre. Pode fazer até a sexta. Pode fazer no domingo. Mas no sábado não. O fato, irmãos, é que as pessoas começam a falar de Jesus porque a obra dele foi notória. Você pode dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. E essa é o segundo aspecto que nós queremos compartilhar aqui hoje. A obra de Jesus, irmãos. O poder de Deus, quando toca na vida do homem, traz confusão. É isso mesmo, você não está entendendo errado, traz confusão. A obra genuína do Senhor vai trazer confusão. Uns acreditam, outros não. Uns vão dizer sim, é verdade, e outros vão dizer de maneira nenhuma, isso é impossível. E aí Jesus está ensinando para os seus discípulos, dizendo assim: o que importa enquanto estamos no mundo é que sejamos a luz do mundo. Amém? Jesus está dizendo, ele estava em trevas, mas agora os seus olhos foram abertos. Agora ele está na luz, agora ele pode ver. Jesus está dizendo assim: olha, não importa o que falam, o que importa é que vocês sejam a luz do mundo. Amém? Porque, irmãos, os religiosos da época, eles falavam de Jesus. E não é muito diferente nos dias de hoje. Todo aquele que se associa a Jesus, os religiosos desse tempo presente também vão falar dele. Talvez, olha, se Jesus estivesse entre nós hoje, ele ia escandalizar alguns de nós. Porque, irmãos, Jesus era aquele que sentava no barzinho com os caras. Ah, pastor, não tinha barzinho na época, o nome era outro. Mas era a mesma coisa. E aí Jesus está dizendo, eles diziam para a gente, se você soubesse com quem é que você está sentando, se você soubesse com quem é que você está comendo, você não sentaria com eles, você não comeria com eles, você não andaria com eles. E Jesus dizia assim, eu sei, e é por isso mesmo que eu estou entre eles. É porque eles estão em trevas e eles precisam de luz. Eles precisam que os seus olhos sejam abertos. Eles precisam ver. Eles precisam que alguém os ame. Eles precisam que alguém os toque. Eles precisam que alguém sente com eles. Eles precisam experimentar o amor de Deus, irmãos. Sabe, às vezes nós temos uma boa teologia, mas nós temos uma péssima prática. E a palavra de Deus vai dizer para nós assim, olha, que nós não devemos ser somente meros ouvintes da palavra. Aqueles que ouvem bem, mas que não praticam. Nós devemos tanto ouvir quanto praticar. E o Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, é o próprio Deus. Ele está ensinando aos seus discípulos, dizendo, olha, enquanto vocês estão no mundo, vocês são a luz do mundo. Isso vai trazer confusão. Porque é melhor que todo mundo esteja com o seu olhinho fechado, que os seus olhos não se abram para ver as realidades, do que terem os seus olhos abertos. Porque quando os nossos olhos se abrem, nós começamos a ver, irmãos. Nós começamos a enxergar. E isso causa problema para muita gente. Então Jesus disse, olha, fiquem espertos, porque quando vocês estiverem brilhando, isso vai trazer muita confusão.
Eles não vão entender muito bem, mas é assim que deve brilhar a vossa luz. Você pode dizer amém? Terceiro aspecto, está fora de controle. Diga comigo, está fora de controle. Irmãos, o incidente da cura do cego não foi algo planejado. Nosso problema é que às vezes nós queremos tudo muito perfeitinho. Nós queremos, sabe, tudo muito bem planejadinho. E se sai um pouco daquilo que nós planejamos, nós não aceitamos. Perceba o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A Bíblia está dizendo que Jesus ele não saiu com o objetivo de curar um cego, irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando. Jesus estava andando pelas ruas da Galileia. A Bíblia diz, que esse era um costume dele. Então a Bíblia diz que ele viu um cego. E por consequência da sua cegueira, ele era um mendigo. Ele vivia esmolando à beira do caminho. Ele vivia a depender da boa vontade das pessoas para poder se alimentar. E às vezes é muito mais fácil nós passarmos, olharmos e dizendo: isso é um pecador miserável. É ou não é mais fácil? Mas quando Jesus está passando e ele vê ali aquele pecador miserável, ele para e diz: opa, oportunidade para que as obras de Deus se manifestem. Você está entendendo? Amém? E aí ele então chega junto daquele cego. A Bíblia diz que ele olha para aquele cego, ele tem compaixão daquele cego. Ele cospe no chão, ele faz a lama, coloca no olho do cego, manda o cego ir até o Siloé, se lava, e quando tu voltar, tu vai voltar e tu vai me ver. E a Bíblia diz que ele volta vendo, irmão. Então olha, a obra do Espírito Santo ela é ao mesmo tempo espontânea e ela não pode ser contida. Então nós precisamos entender algo aqui, olha. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo que habita em nós, ele faça as obras que é dele mesmo, amém? As pessoas acham, alguns vão achar que, olha, é aqui dentro que deve se pregar o Evangelho. Amados, é maravilhoso estarmos aqui, é maravilhoso nós adorarmos juntos, é maravilhoso participarmos da mesa juntos. Mas nós precisamos ir aos mazelados da sociedade, para que nele se manifestem as obras de Deus, amém? Então olha, qual é o tempo, qual é a oportunidade para que nós possamos manifestar a obra de Deus? Em todo o tempo. Todo o tempo. E nós precisamos então simplesmente nos expor. O nosso problema é que muitas vezes nós estamos pensando demais com aquilo que vão achar de nós. Porque olha, nós criamos talvez um determinado estereotipo de como nós temos que ser. E é interessante que quando Jesus chega, ele chega quebrando tudo. Porque ele não é nada daquilo que as pessoas diziam que ele tinha que ser, o Messias. Sabe, Jesus ele vem de uma maneira completamente diferente. Então olha, nós precisamos entender que essa obra, ela não está sob o nosso controle, amém? Mas ela está sem controle, no sentido de que ela deve acontecer o tempo todo, amém? Então a Bíblia diz que Jesus ele vai e ele não passa de largo, como muitas vezes nós fazemos. Ele viu aquele cego. Queridos, ele não fingiu que viu, ele viu. Muitas vezes nós fingimos que vemos, porque ver, se importar, dá trabalho. Ver e se importar, você está, trazendo um problema para si. Eles começaram a perguntar: quem é o teu Salvador? A turma já se armou, não querem pegar esse cara. Quem é ele? Fala o nome dele, onde é que ele está? Olha, foi Jesus que fez isso por mim. E muitas vezes você curar alguém, irmãos, isso vai fazer a diferença. Mas isso também vai trazer as consequências.
Ontem eu estava com o Luiz, Breno e Douglas. A gente foi fazer uma obra lá em Ponta de Pedra, né? Nós fomos como serventes de pedreiro, né? Graças a Deus que tinha mais gente lá, porque a obra saiu, né? Porque se fosse depender de nós, o negócio estava complicado. Mas é interessante porque aí a gente conversa vai, conversa vem. Aí o meu tio estava compartilhando, né? E ele dizendo assim, que uma vez ele encontrou o primo dele, que depois de um tempo se converteu. Ele era um dos maiores traficantes de águas compridas aqui em Olinda. E ele disse que meu tio parou um carro e ele parou do lado. E ele olhou para ele e um falando com o outro assim, olha, Walter, aquela palavra que você me deu surtiu efeito. Eu não roubo mais, eu não mato mais, eu não fumo mais maconha, eu não cheiro mais pedra. Jesus mudou a minha vida. E meu tio disse que tinha umas pessoas assim do lado, com cada botico de olho assim, olhando. Irmãos, quando alguém assim é tocado pelo poder de Deus, isso causa um problema. Você acha que o diabo vai ficar satisfeito? Ele vai querer se levantar. Quem é esse que está tirando os meus? Quem é esse que está libertando aqueles que são meus cativos? Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Você pode dizer amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: tua luz tem que brilhar. Amém? Jesus estava simplesmente caminhando, irmãos. Simplesmente caminhando. E aí ele se depara com um cego. E aí a Bíblia diz, olha aqui, quando a luz, ela resplandece nas trevas são dissipadas, amém? A palavra de Deus está dizendo para nós, olha, cada vez que você se deparar com um mazelado na sociedade, a luz que está com você deve dissipar a treva que está nele. Essa é a vontade de Deus. Agora, para isso, e essa aqui é a quarta coisa que nós queremos compartilhar hoje, você tem que ser corajoso. Diga assim, seja corajoso. Amados, quando a obra de Deus se manifesta na terra, os mortos nascem em novidade de vida. O covarde fica corajoso. As pessoas se levantam como o cego se levantou, os seus olhos são abertos. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. E eles anunciam com audácia aquilo que o Senhor fez. Você já parou para notar que as pessoas, elas falam tudo o que querem, da maneira que querem, seja em qual ambiente for que elas se encontrem, e nós muitas vezes nos acovardamos de ser luz e sal da terra. E muitas vezes nós ficamos ouvindo, sabe, ouvindo e não nos posicionamos. Quando Jesus viu aquele cego, de uma forma corajosa, ele se levanta e ele toca aquele homem, e ele cura aquele homem, e os olhos daquele homem são abertos, e agora aquele homem se levanta, irmãos. Porque aquele homem, ele vivia prostrado. Aquele homem, ele vivia, sabe, a sarjeta, a margem da sociedade. Ele era um marginalizado. Mas agora, depois que ele é tocado pelo poder de Deus, a Bíblia diz que ele se levanta. Todo aquele que é tocado pelo poder de Deus, ele é erguido por esse poder, amém? Então lembre-se que é com essa finalidade que o Senhor nos toca. Querido, você precisa entender, olha, o Senhor, ele não quer somente tocar você por tocar, e você precisa ajustar isso no seu coração. Há algo muito maior que ele quer fazer em você e através de você. Amém? Essa semana eu fui cortar cabelo. Tá ali, bem ali, ó, meu barbeiro. Amém? Ele é responsável por isso aqui, viu, irmão? Se ficar bom ou se ficar ruim, viu? Mas é uma benção. E aí a gente tava lá e tem um menino lá, o Leléu. Rapaz, se você ganhar aquele cara, você ganha uma multidão para Jesus. Aquele cara é estratégico. E eu estava brincando que ele é um contador de história.
Olha, é uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. Eu digo, rapaz, como é que ele consegue tanto? E sabe, ele é um cara envolvente. Ele vai atraindo todas as pessoas para ele. E ele estava ali contando história, e eu estava no meu coração orando. Sabe, depois que eu terminei o cabelo, ele disse assim: rapaz, você já ouviu falar em Forrest Gump? E ele, contador de história, eu digo, sim, você é como ele. E aí ele, se achou ainda mais. Aí eu disse, termine a sua história, que aí eu quero contar uma. E aí ele terminou de contar a história. Eu disse assim, deixa eu contar uma história. Eu não sou um contador de história como você, mas essa história que eu quero contar para você é a mais bela história que já foi contada sobre a face da terra. E aí, querido, como ele estava falando e todo mundo estava olhando para ele, naturalmente todo mundo passou a olhar para mim. Eu disse assim, agora é a minha hora. Eu disse assim, a história que eu quero contar para você é uma história que o profeta Jeremias nos conta no capítulo 29 do livro que escreveu, quando ele disse assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho para cada um de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus ama vocês. Agora, para que vocês possam desfrutar daquilo que Deus tem para vocês, vocês precisam abdicar daquilo que é de vocês mesmos. Vocês precisam abrir mão. Agora, o que Ele tem para vocês é infinitamente melhor, é infinitamente maior. E todos estavam escutando. Disse assim, eu posso orar por vocês? E aí todo mundo parou. Eu disse, então a gente vai orar. Sabe, irmãos, o que é que eu quero que você entenda com isso? O meu papel não é converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas o meu papel é anunciar as suas boas novas, amém? Então isso o Espírito Santo não fará. Eu tenho que fazer. Então eu preciso me levantar, assim como esse cego levantou, e ser um anunciador das boas novas. Irmãos, eu não fui para lá para pregar o evangelho, eu fui para lá para cortar o cabelo. É isso que nós precisamos entender. A obra que o Espírito Santo ele quer promover na nossa vida, ela vai além do nosso controle. Então às vezes nós estamos ali no ambiente, não, mas aqui eu vim para trabalhar, não, aqui eu vim para me divertir, não, aqui eu vim para isso. Você precisa entender que onde você estiver, fazendo o que for, você é sal da terra e você é luz do mundo, amém? E é isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Então olha, seja corajoso, levante sua voz, faça como esse cego fez, porque aquele que tem os seus olhos abertos, ele agora vê a sua vida de uma maneira diferente. Ele vê a sua vida por um novo prisma. Agora entenda, e essa é a quinta e última coisa que nós queremos compartilhar, que aquele que se levanta, ele terá conflito. A manifestação da obra do Senhor em muitas ocasiões trará conflito. Olha, todo posicionamento da luz em meio às trevas vai trazer conflito. Não há como você se posicionar e você não enfrentar adversidades. Mas é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nós precisamos entender, queridos, que quando a palavra do Senhor declara a nosso respeito, que nós devemos ser uma igreja pacífica, ela não está ensinando para nós que nós devemos ser uma igreja que aceita tudo. Nós devemos amar como Deus ama, amém? E a Bíblia diz que aquele a quem o Senhor ama, Ele corrige, Ele ensina, Ele repreende, Ele exorta. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos, e eles entenderam isso muito bem. Perceba, olha, nem mesmo a própria família do cego permaneceu do lado dele. Eu não sei não, pergunta para ele aí. Ele estava dizendo assim, eu vou me meter nesse negócio porque vai sobrar para mim. Aí nós precisamos entender que uma vez que a gente toma uma decisão por Cristo, não tem mais como você arredar o pé, irmãos. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus está ensinando para nós, aqui Jesus está nos ensinando, com a cura desse cego de nascença,
que eu e você devemos ser esses agentes de transformação na vida daqueles que estão envolvidos pelas suas mazelas. O Senhor espera que eu e você possamos brilhar como astro nesse mundo, amém? Agora deixa eu dizer para você, não é para você se levantar, sabe, para ficar apontando pecados. Porque deixa eu dizer para você, olha, o pecador sabe que é pecador. Ele sabe. Mas Jesus está chamando a mim e a você, eu e você, para nós nos levantarmos e sermos um instrumento de cura na vida dele. Amém? Um instrumento de salvação na vida dele. É muito mais fácil, como eu disse para você, a gente apontar o dedo do que a gente sentar junto. As pessoas falam, irmãos. Falam. Tem gente que diz por aí, ó, o pastor agora anda com macumbeiro. Ando mesmo. E já pensou? A gente senta, eu e o macumbeiro, e a gente lê Bíblia. A gente ora. Às vezes dá uma vontade de perguntar, tu ora, Carlos? Mas a gente se contém. Porque é muito mais fácil você ficar apontando o dedo do que você dizer assim, eu vou pagar o preço. Eu vou sentar ao lado. Eu vou amar. Eu vou abraçar. E eu vou ganhá-lo para Cristo. E eu vou ganhá-la para Cristo. Então, olha, a palavra de Deus está dizendo para nós que não importa, irmãos. Jesus está dizendo assim, ó, não importa o que vão falar de você. Aliás, tem que falar mesmo. Contanto que você seja a luz do mundo. Amém? Eu lembro de uma vez que eu moro numa rua aqui embaixo, e por trás da minha rua, hoje não mais, tanto, mas antigamente, era uma rua que a galera se juntava para ficar se drogando. Bem, sabe onde é? Ali bem na esquina, né? De vez em quando acontece ainda, mas era muito mais. E aí toda vez eu passava por lá e os caras estavam lá. E, boa noite, boa noite. E eles sempre lá disseram assim, rapaz. Aí um dia eu passei e disse assim, cara, eu posso orar por vocês aí? Os caras todos fumando maconha. Aí os caras ficam, mas pastor, gente, não tem problema não, segura aí, depois vocês continuam. E aí eu ia lá e olhava para os caras. Aí depois, na outra oportunidade, disse assim, vocês podiam estudar a Bíblia comigo? Vocês me dariam uma horinha da semana de vocês, só 5 semanas. Irmão, imagina a situação, aí os caras estão lá fumando maconha, aí chegou a hora, os caras param de fumar maconha, agora vamos ler a Bíblia, vamos orar, depois que terminar a gente volta e fuma de novo. Irmão, só Deus sabe o que é que Ele está fazendo no coração daqueles caras. Aí uma vez eu disse assim, pastor, vamos lá para minha casa? E eu disse, vamos embora. Irmão, uma doideira. Você chega lá na casa do cara, ele começa a ouvir os testemunhos, assim, de tantas situações de morte que eles já passaram. Eu estava sentado numa cadeira e disse assim, pastor, está vendo esse furo aí em cima na sua cabeça? Quando eu olhei assim para a parede, assim, isso aí foi uma marca de tiro, que tentaram me matar. Mas eu consegui sair, eu pulei pela barreira. Agora o que eu quero que você entenda, irmãos, presta atenção, eu não estou dizendo com isso que eu sou melhor nem pior do que ninguém, mas entenda, você numa situação como essa, você está arriscado a tudo. Porque você está arriscado de repente um bandido chegar lá, querer matar o cara, e se eu estiver perto, tu vai junto. É ou não é verdade? Mas alguém tem que pregar o evangelho para eles, é ou não é verdade? E quem é esse alguém? É você, sou eu. Você ia dizer, não é o pastor, né? Não, é você também. Somos todos nós. Todos nós. Infelizmente, muitos estão se perdendo. Mas
mas alguns estão sendo salvos. Você pode dizer amém? Aí Jesus está dizendo, olha, tu vai criar problema para você, mas não tem outro jeito de ser. Você tem que se levantar e operar no poder de Deus. Agora Jesus está dizendo, agora também quando você for, irmão, o poder de Deus vai operar na sua vida. Semana retrasada a gente estava orando por um. O camarada chegou noiado, ele estava doidão. Ajoelha aqui que a gente vai orar por você. Sabe que você terminar a oração, o cara levantar e o cara não está mais doido? Sabe o que é assim a maconha ir embora da cabeça do cara? Porque Jesus disse assim, há poder, irmãos. Há poder de Deus. E é com esse poder que nós temos que operar, amém? Então, olha, perceba tudo isso aqui que nós temos compartilhado e entenda, você, eu, somos esses agentes de transformação que essa comunidade precisa, que essa cidade precisa, que esse país precisa, amém? Então nos levantemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e seremos e sejamos aqueles que o Senhor vai usar para manifestar a sua glória, amém? Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eu quero só recapitular com você. Sabe o que é que levou aquele homem? O que levou Jesus a curar aquele homem? A sua enfermidade, só isso. Ele era um homem enfermo, ele era um homem cego, ele era um homem mazelado. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, que todas as vezes em que nós nos depararmos com alguém numa condição assim, está ali alguém que precisa ser tocado com o poder de Deus, amém? E as obras de Deus, elas vão manifestar a glória de Deus. Você é esse agente de transformação, amém? Então, olha, nós precisamos abrir mais os nossos olhos e enxergar como Jesus enxerga. E a gente tem que parar mais de querer ficar justificando por que ele está assim, por que ele está dessa maneira, como foi que ele chegou até aqui. Jesus está dizendo, olha, isso não importa. O que importa é que ele é alguém, é que ela é alguém, para que nele se manifeste a glória de Deus, amém? Então você é um agente de transformação do poder de Deus, com a glória de Deus. É o poder do Espírito Santo que curou aquele homem, e o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, ele quer se manifestar através da sua vida, amém? Isso vai causar perplexidade, irmãos. Porque onde o poder de Deus opera, onde o poder de Deus chega, tudo se transforma. A pastora gosta de brincar, dizendo assim que essa igreja é não é? Uma igreja estranha com gente esquisita. É mais ou menos isso mesmo. E que venham mais, amém? Que venham mais esquisitos para essa igreja estranha, em nome de Jesus. Então, olha, não importa o que vão falar, o que importa é que você manifeste a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Então, essa é uma noite, irmãos, de habilitação e empoderamento. Essa é uma noite de derramamento do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você seja aquilo que o Senhor espera que você seja, para que você seja como Jesus é. Nós vamos adorar o Senhor agora em nome de Jesus, e você receberá da parte de Deus, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, para que você possa operar entre os mazelados dessa sociedade. E a única coisa que importa é que Deus seja glorificado, amém? Então, em nome de Jesus, já começa agora a receber aí aonde você está.